Eu converso agora com a cientista social e pesquisadora da Fiocruz, Maria Helena Machado, autora de um livro sobre o perfil dos médicos no Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Bom, essas medidas anunciadas pelo governo, elas são suficientes agora nesse momento para acabar com esse problema da divisão dos médicos pelo Brasil? Eu acho que são medidas importantes. Acho que começa a anunciar uma política de Estado para essa área, ou seja, carreira, uma política mais cuidadosa com os trabalhadores da saúde, não só com o médico, mas com os demais profissionais. Mas eu diria que é o início de uma política. Acho que para pensar na política, nós temos que incluir aí a discussão mais profunda, que é a carreira. Uma carreira para médicos e profissionais de saúde, pelo menos para aqueles profissionais essenciais ao sistema de um modo geral. Explica para a gente o que é essa problemática da carreira dos médicos hoje. Hoje nós não temos, né? Nós temos proposta de plano de carreira onde separa o médico dos demais profissionais. Não é disso que eu estou falando, eu estou dizendo que devemos ter carreiras com perspectiva talvez estadual ou federal, para áreas longínquas de difícil acesso, ou seja, fixar definitivamente médico, enfermeiro e dentista, por exemplo, farmacêutico, nos interiores longínquos de difícil acesso, somente com carreira. É o que acontece hoje, por exemplo, com os juízes. Os juízes estaduais, por exemplo, estão em todos os lugares, em todos os municípios do Brasil, quando necessário. Por quê? Né? Não é porque o juiz tem mais interesse em cuidar da população do que um médico, do que um farmacêutico, do que um enfermeiro. Então, eu creio que a falta ainda de termos uma política definitiva do ponto de vista da gestão do trabalho, de carreira, eu incluiria nessas medidas anunciadas pela presidente Dilma. Pois é, a senhora falou também de outros profissionais. Essas medidas, elas têm que ser tomadas em conjunto também para outras profissões, ou os médicos agora é suficiente essa medida para os médicos para acabar com esse problema? Eu acho assim, para pelo menos temporariamente resolver... Como pontapé inicial. Eu não tenho nenhuma dúvida que são medidas importantes, né? Eu acho polêmicas, mas importantes, que a gente precisa aprofundar e melhorar, com certeza, todo o processo. Mas eu não creio que o problema esteja só com os médicos. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa agora nacional sobre os enfermeiros no Brasil. Eu não tenho dúvida que vai apontar problemas severos com a área da enfermagem, por exemplo, a área dos farmacêuticos. Onde estão os farmacêuticos? A população tem acesso ao farmacêutico e os dentistas, né? Se tem uma coisa que nós não temos ainda, é acesso amplo aos odontólogos. Então, eu digo que essas categorias, pelo menos essas que eu considero chaves para o sistema de saúde no Brasil como um todo, precisa ser estendida a esses profissionais. Muito obrigada por essa entrevista. Uma boa tarde. Boa tarde.